Ah, boa tarde, povo de Deus. Good afternoon, people of God. É um prazer estar na presença do povo de Deus. It is a huge privilege once again to be before the people of God. Quem está feliz por estar aqui, diga amém. Whosoever is happy being here, say amen. Glória a Deus. Glory be to God. Ouvimos um hino muito maravilhoso cantado pelos nossos amados irmãos. We heard a very beautiful song sung by our brothers. Diz que lá já não haverá morte, nem dor, nem tristeza. Which says that there will be no more death, no pain, no fears. Olha, essa é a única coisa que ameaça os mais ricos, poderosos deste mundo. Now, these are the things that actually make some of the richest people on earth afraid. These are the things. Eu tive o privilégio até de entrar em casa e que o chão era feito de ouro. I just want to let you know that I had the privilege to walk in houses that literally the floor is gold. E as paredes também são douradas. And also the walls is decked with gold. Não precisa alguém te dizer que tira os calçados para entrar. Você sozinho tira os calçados para você entrar. Nobody has to tell you take your shoes. You yourself, you take off your shoes before you go in. Então você falar de ouro para eles, ele pisa o chão de ouro. So when you tell them about gold, the street of gold, these people, they already walking in their houses. They have already gold. Mas uma coisa que eles não gostam de ouvir é falar de morte. But one thing they don't love to hear is when you talk about death. E eles sabem que é um vazio, eles podem ter tudo aquilo, mas eles sentem a dor e sentem medo. Because they can have all of these things, but there is one thing or two that they are afraid of: death, pain. Então, quando você falar que haverá um local onde não haverá morte, nem dor, nem tristeza, só alegria. So whenever you tell them of a place that there will be no more death, no more pain, no more sadness, no more fears, Eles ficam atentos para ouvir. they will give you their ears. They will be attentive to hear. E com eles eu aprendi que falar de Deus é só para as pessoas miseráveis. And with them, back then, I've learned with them that, well, to talk about God is only for the miserable, the poor. Mas na verdade, isso não é verdade porque eles têm um vazio dentro dele que se chama a presença de Deus, que precisam de Deus. But truly speaking, that's a lie, because even them, they have an existential void within them that it needs to be filled by God. Você sabia que Satanás e todos os seus anjos também têm um vazio existencial? Are you aware that Satan and also his fallen angel, they have an existential void in them? Ninguém é feliz, gostaria de ver infelicidade na outra pessoa. No one is ever happy who wants to see happiness on somebody else. They want to see sadness on the other as well. Só uma pessoa infeliz quer transmitir a sua infelicidade na outra pessoa. It takes someone who is unhappy to be able to transmit their unhappiness to somebody else. Então, se existem os seres mais infelizes neste planeta, nesse mundo, são Satanás e os seus anjos. If there is the most unhappy being in this earth, it is Satan and his fallen angel. The most unhappy. Por isso que ele deseja transmitir a sua infelicidade nos seres humanos. That's why they yearn to transmit their unhappiness to human beings. E eles não gostam quando se fala da esperança. And therefore they hate when you talk about hope. They hate that. Então nós temos pouco tempo. A igreja pediu para nós contarmos a nossa experiência de conversão. We have limited time, but the church asked to count my story of conversion. A história é contada sempre em três partes. Está dividida em três partes. Usually my story is divided into three parts. A vida antes do encontro com Cristo. My life before my encounter with Christ. A vida, momento do encontro com Cristo e depois da vida o encontro com Cristo, depois do encontro com Cristo. My life before Christ, my life after at the moment I encountered Christ, and my life after encountering Christ. Então vamos começar da seguinte forma. So we are going to start it
this way. Mas antes vamos falar com o Papai do Céu antes de abrirmos o texto bíblico. But before we do so, let us speak to our Heavenly Father. Our Heavenly Father, thank you for this opportunity and thank you for this Sabbath day, the holy day. We are asking you this moment that we want to open your word. Give us the Holy Spirit and open our mind to understand your word. Talk to us. In the name of Jesus, amen. Gênesis capítulo 3, versos 9. Go open your Bible to Genesis chapter 3 and verse 9. Genesis 3, verse 9. Mercy, all you all, amen. Amen. There is still some mercy. Go to Genesis chapter 3, verse 9. Amen. So the word of the Lord says, "And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou?" The question, and a pergunta vem de Pode avançar. a pergunta vem de onde é? Deus pergunta a Adão, onde estás? I'll be just doing the Portuguese whenever there is the English. Bear with us. This is the Lord moves, right? Let the Spirit of God move as He wishes. Ok, Deus pergunta para Moisés, onde estás? God asked Adam, "Where are you?" Mas os filósofos perguntam, quando leem esse texto, e dizem, que tipo de Deus é este? Faz esse tipo de pergunta ilógico. Now, some philosophers will think and they'll say, "Wait a minute, what kind of God is this? It seems like the question is illogical." Se ele é omnisciente, sabe de tudo, como é que ele faz uma pergunta desse para Adão e Eva? Well, Adão. if He's omniscient, that is all-knowing, why does He ask this question to Adam? Vamos explicar isso mais tarde. Vamos contar a nossa experiência. I will explain this much later, but I want to take you to my experience. Todos nós, às vezes, nos tornamos como Adão, fugimos de Deus. Many of us, we are like Adam, running away from God. E Deus, às vezes, todos os dias pergunta-nos, filho, filha, onde estás? And every day God is asking you, "Son, my daughter, where are you?" E a pergunta, ele não estava a fazer a pergunta para saber onde estava Adão. Well, he was not asking the question to ask like location, where is Adam? Mas ele estava a perguntar a condição atual de Adão. But he was asking the spiritual, actual condition of Adam. Qual é a tua condição atual espiritual? Deus What is- pergunta para nós What hoje. is your actual spiritual condition right now? Right now. A minha experiência antes da conversão começa da seguinte forma. My story before my conversion, it starts this way. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui nas Filipinas tem uma tribo muito respeitada por questão de feitiço, de tradição aqui? I just have a question. Here in the Philippines, is there a tribe or a group of people well respected for witchcraft? Que todas as Filipinas respeitam aquela tribo por causa da magia do feitiço? Like all Philippines respect them because of black magic of witchcraft? Not all. That fear that everyone knows. All right. Ok. But no, all right. Mas é o contrário de Angola. Well, in Angola it's a little bit contrary. Em Angola tem uma tribo, nossos irmãos lá atrás, eles podem confirmar, os angolanos podem confirmar. A tribo mais temida de Angola, por quando se fala de magia, é a tribo dos Bakongo. Not so much like in Angola, but in Angola there is really this tribe well revered for witchcraft. And you can ask the brothers at the back, and that's the tribe of the Bakongos. Angola, como se fala, quando você está no meio de outros angolanos que fazem parte de outras tribos e diz que você é Bakongo, o que vem na mente dele, você é feiticeiro. Yeah, more often in Angola that when you are among a group of people and let's say somebody comes and say, well, I am of the tribe of the Bakongo, people will be like, he's a witch or he's a wizard. E meu avô, o pai do meu pai, era rei.
So my grandfather, that's the father of my father, he was a king. E para ser rei lá, para ser rei em África, em Angola, você precisa ter comunhão com os espíritos. And in order for you to be king in Angola, you need to have a connection, communion with spirits, fallen angels. E precisa saber a tradição e manejar a tradição. And you need to know the traditions and how to manage the traditions and customs. E aprender os métodos de como se comunicar com os antepassados, And- aqueles que já morreram. And to learn the methods on how to communicate with your ancestors, those who have died. E meu avô, além de ser rei, ele também era sacerdote satânico. So my grandfather, beside being a king, he was also a satanic high priest. E na parte da minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, era quimbandeira. And on the part of my mother, that is the mother of my mother, she was a witch doctor. Yeah. Só que é só para darmos um exemplo. Antes dela morrer, ela dizia assim: primeiro vai morrer uma galinha. And actually, before she died, she will say something like this: first there will be a chicken who will die. E eu preciso comer uma galinha. And then she will say, I need to eat a chicken. E depois de um tempo, a minha prima faleceu. And given some time, my cousin died. Aquele representava a galinha que ela estava esperando, depois ela também morreu. The death of my cousin represented the chicken that she ate, and afterward, then the grandmother also died. É só para dizer que eu nasci numa família tradicional. Just to let you know that I was born in a traditional family. E apareceu certa vez numa noite ao meu avô, o rei, ao velho Bengo, um anjo chamado Asbad. One of these nights, there came a fallen angel to my grandfather called Bengo, and he came that night. E disse para ele: olha, como a minha mãe tinha dificuldade em ter filhos, apareceu este anjo dizendo: olha, a partir do rei, do príncipe da luz, haverá solução e nós queremos uma semente da parte da tua filha. My mother had trouble bearing children, and now this fallen angel, Asbad, told my grandfather that from the path of the Prince of Light, I bring the news that your daughter will have seed, but we want one of her seed. E este anjo também ditou as regras como eu deveria crescer, como eu deveria comer alimentação vegetariana. And the same angel dictated the rules on how that seed, that means the child that will be born, how the child should live, that he should be a strict vegetarian. Ditou todas as regras necessárias para o cuidado, para os meus pais cuidarem de mim. And so he gave all the necessary rules for my parents to adopt to take care of me. E naquela época o meu país também tinha guerra civil. And at that time my country was under civil war. A minha mãe e meu pai tiveram que deixar a província do Uís para a capital de Angola, que é Luanda. And so my parents had to leave the province of Wish to go all the way to the capital city called Luanda. Ok, só para identificar para os irmãos que ainda não sabem, Angola é um país de África que tem 18 províncias. Just to inform to the brethren who are not aware, Angola is a country that has 18 provinces. A África é um continente com 54 países e Angola é um deles. And Africa is actually a continent and it has 54 countries, of which Angola is one of them. Então, nas 18 províncias de Angola, Uís é uma parte das tribos dos Bakongo. And among the 18 provinces in Angola, Wish is one of those provinces where you find the tribe Bakongo. E a guerra dividiu, fez com que separasse meus pais e meus avós. Meus pais foram para a província de Luanda, por causa da guerra, e lá era mais seguro. And so, due to the civil war, my parents were separated from my grandparents. So the grandparents, they stayed in Wish, and my parents went to Luanda. E lá eu nasci na capital de Luanda, no bairro da Boa Vista, na rua Kimakenda. And it was there in Luanda where I was born, in the street mentioned. Lá
eu cresci até os meus 9 a 11 meses, fiquei gravemente doente. So when I was about 9 to 11 months, still a baby, I became severely sick. Procurou-se hospitais, não conseguiram encontrar, detectar a doença que eu tinha. Apesar de meus pais terem a quantia, foram ao hospital privado e hospital público, mas não conseguiam detectar a doença. And so my parents went to the renowned hospital, public and private, but all the diagnosis was negative. There was nothing they could find in the baby, but the baby is sick. E na época se comunicavam através de carta. Minha avó enviou a carta para o meu pai para que eles enviassem a criança para a província do Uís. And at that time there was no cell phone, it was all communication through writing. So my grandmother sent a letter to my father to say, hey, send the child to come all the way here to the province. Mas na verdade foi um anjo que levou mesmo a carta e trouxe em forma de pessoa para os meus pais. But in reality what really happened, it was a fallen angel that transformed himself into a human being who got the letter and came to give it to my father. Eles receberam a carta, o meu pai fez com que a minha mãe voltasse para a província do Uís. And so they received the letter and finding the news, so my father told my mother to go to the province of Uís with me. E quando chegamos lá, eu e a minha mãe chegamos lá, a doença simplesmente passou sem precisarmos de um hospital. And the moment we arrived in the province of Uís, without going to any hospital, poof, my disease vanished. E quem contou-me isso é a minha tia e meu avô. Well, I was still a baby. The one who told me this part, it was my aunt and my grandfather. Eles que contaram essa parte, a parte em que eu não fazia ainda parte da vida. Yeah, they told me the part before I existed, what took place before I existed. E de lá, este anjo chamado Asbade apareceu novamente ao meu avô dizendo, olha, é o momento do Gabriel deixar a comunidade para se isolar, ele tem que crescer num local, na fazenda onde não pode ter ninguém ou massa popular. And the same fallen angel Asbad appeared again to my grandfather and told him, you need to take the child to your farm, away from society, away from the community, in order for him to grow there. E lá na fazenda eu cresci rodeado por anjos caídos. And then the farm I was raised up, surrounded by fallen angels. Os anjos tinham o poder de se transformar ou transfigurar-se em crianças, em adultos, em animais, em qualquer objeto, até coisas que inexistentes neste mundo. And so this fallen angel had the ability to change themselves in anything. They can become an animal, they can become a child, they can become a grown-up, and they can even transform themselves to creatures unknown in this planet. E eles se comunicavam comigo, assim que nós nos comunicávamos. And it is through this different transformation that they will communicate with me. E eles me educaram, eles foram meus primeiros professores. And they educated me. In fact, they were my first teachers. Eu aprendi a consumir sangue de pessoas. Eu dizia que era vegetariano restrito, mas eles davam-me sangue de pessoas. You know, I was a strict vegetarian. However, they always had to give me a special juice, human blood. E o sangue que eles me davam era para retirar o sentimento de remorso, o sentimento natural do ser humano. And the blood they were giving me, that was intended to remove every remorse, every compassion towards fellow human beings. É só para dizer, eu aprendi com eles de que o que nós comemos constitui a nossa saúde física, mental e espiritual. I have learned from them, with them, that whatever we eat will make up your spiritual mind, your spiritual, physical and emotional. Okay. Se você se dedicar muito em comer muita carne de cabrito, muita carne de frango, você vai ser, a tua reação, as tuas ações serão semelhantes ao animal que você come. I've learned from them, if you eat your goat, kambing, and if you eat your chicken, what, manok, and they say that you will end up reacting or acting like the very animals you are eating. Porque eles me disseram, por quê? May I talk? All right, silence. Let us continue.
Maybe Oh. I shouldn't go to Tagalog, right? Olha, eu aprendi que os seres humanos que não fazem parte da sociedade secreta, a massa popular, são escravos do sistema fechado. I have learned from them that every human being who is not part of that closed system, they are to be considered a slave. Porque eles fazem a comida que nós comemos, eles fazem a comida, a bebida, o sumo, tudo, as indústrias pertencem a eles. Because the reason is because the food we eat, the water we drink, and the beverage and all of these things, they are the one producing. Members of this society. E eles fazem tudo só para diminuir a capacidade mental do ser humano. And so they are doing everything possible in order to reduce the population on earth. Depopulation. O tempo é pouco, senão falaríamos mais, mas o que eu aprendi com os anjos é que a luta é controlar a mente humana. Time is short. We could have spoken so much, but I've learned with this fallen angel that our main battle, they say, we need to control the human mind. Mas por que eles levaram-me na fazenda e eu só tinha o privilégio de se encontrar com meu avô, todos eles da sociedade secreta e os anjos? Now, why is it that they took me to a farm? That and that I only had to talk, to have a contact with my grandfather or other members of this secret system, closed system. A mente humana, ou a mente de uma criança, é como se fosse um papel em branco. The reason is, a mind of a child is like a blank sheet of paper. Todas as primeiras impressões que vão passar lá serão gravadas para sempre. Every first impression that is stuck or written in that paper, like in the mind of a child, will stay there forever. Então eu fiquei lá durante 6 anos. And so I was there in the farm for roughly 6 years. E esses primeiros anos eles ensinaram-me e eu tive primeiro meu encontro com Satanás foi quando eu tinha 2 anos de idade. And during these 6 years, they taught me a lot. However, my first encounter with Satan himself was when I was 2 years old. E eles me ensinaram, as suas brincadeiras eram brincadeiras de matar pessoas somente. And the games that those fallen angels will play with me is all about killing, killing, killing. As suas brincadeiras eram de uma forma de contar a história para que um dia tivesse a capacidade de começar a escrever histórias. And they will play with me in such a way that is dramatized like a story, because one day I had to be a writer, to write. Então fazia parte do grupo da sociedade chamada Protocolos dos Sábios de Sião. And so I was part of the society, of that secret society, in a group called the Protocols of Zion. Eles fazem parte da magia branca. And this Protocol of Zion, they are the group that they are part of white magic. Eles fazem parte das sociedades secretas que têm o poder de controlar o mundo, de controlar a mente da massa popular. They are part of the secret society in this world to control the mind of the masses. Mas não podia faltar o sangue de pessoa para ser consumida. However, there was always a need for human blood to be drunk. Eu dizia que aos 2 anos, antes de eu começar, aos 2 anos que eu estava para realizar a cerimônia da iniciação. When I was 2 years old, I was about to start the ceremony of initiation. Talvez você pode perguntar como é que uma criança de 2 anos vai fazer esse processo. And you may be wondering, how can a 2-year-old child do this process? É só para dizer que na nossa igreja, nossos irmãos lá católicos, batizam o bebê ou não batizam? Just a question. In the Catholic Church, to our Catholic brethren, do they baptize children or not? Yes. Ok. Even babies. Eu também fui batizado lá, nessa igreja, quando pequeno. I was also baptized in the Roman Catholic Church when I was a child. Mas aos 2 anos, uma pessoa que tem 2 anos no mundo espiritual, naquela dimensão, a mente dele é como se fosse a mente de uma pessoa adulta. In this people on that society, a child there
is like an adult. He has the mind as of an adult. Espiritualmente era adulto, mas fisicamente é criança. Spiritually, I was an adult, but physically, you look at me, I'm a child. Então existe diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. There is a difference between the physical world and the spiritual world. Lá apareceu pela primeira vez, antes de eu ir na cerimônia, Satanás em forma humana, em forma de anjo apareceu lá para falar comigo. And so the first time, just before I went to the ceremony of initiation, Satan himself appeared to me. Mas como é que eu dei conta que ele era Satanás? Porque os anjos que me rodeavam são anjos que tinham cada um 2 asas. E este, quando apareceu, apareceu com uma majestade. Parecia ser uma majestade. E todos que estavam ao meu redor reverenciaram, disseram, esse é teu pai. Now, how did I know that that was Satan? The way I knew is when he appeared, all the fallen angels that surrounded me, they had 2 wings. But when this one appeared, he had 6 wings. And everyone bowed down and they told me, bow down, this is your father. E ele pegou-me assim com as suas mãos grandes e colocou-me assim no seu rosto para falar comigo. He grabbed me with his huge hand and he lifted me face to talk to him. Você pode ver essa conversa lá no livro. And more detail of the conversation that I had, you can read it in the book. E depois de lá eu fui para a cerimônia da iniciação. And afterward, fast forward, I went to the ceremony of initiation. Eles tiraram sangue, cortaram-me aqui e tiraram sangue. So they cut somewhere in my wrist and they got blood. E depois sacrificaram uma criança, não só uma criança, 3 ou 4 crianças. E todos que faziam parte beberam do sangue And das they crianças. sacrificed 3 to 4 children. And everyone that was there in the ceremony, they had to get blood from those children. Everyone had to drink that blood. Então entreguei a minha alma a eles, ao serviço deles. And in doing so, I have given my soul to their service, my life to their service. A partir daquele momento, se eu tivesse 17 anjos ao redor, agora passei a ter 34 anjos. From that point on, if I had before 17 fallen angels surrounding me, after the initiation, doubles, 34 fallen angels. Tivemos o privilégio de viajar em muitos países e províncias também. And we had the privilege to fly to many countries and provinces. Criar guerras e matar pessoas. With the aim we created wars and to kill people. E tive o privilégio de visitar laboratórios escondidos no nosso planeta Terra. And I had the privilege to visit hidden laboratories on the face of this earth. Você vai encontrar, mesmo lá nos Estados Unidos, vai encontrar uma parte fechada, toda fechada por militares. And even in the US, you will find some areas that are highly guarded by the military. E lá você não pode entrar. Na sua maioria as clínicas ficam por baixo da terra. In most of those places you cannot go in because some of these laboratories they put it underground in bunkers. Você tem que chegar com o helicóptero pousa e aquilo abre, o helicóptero também entra. You need to come with an helicopter and the thing opens, the helicopter goes down and the thing closes. Se tiveres a passar lá, você não vai dar conta se aí tem alguma coisa. É And tudo by the até way, terra. if you fly over there, you won't see anything. You just think, okay, this is a desert, this is just soil. Mas dentro está-se a fazer experiências para criar doença e experiência de criar seres que não existem nesse mundo. But down there, they have bunkers, laboratories that they are creating diseases and they are creating creatures that are not of this world. Sabias que pegam seres humanos? O mundo científico, ao vivo, eles pegam ratos para fazer experiências. Mas lá nesses laboratórios, as experiências são seres humanos. You know, face value, when we speak about the scientific world, usually you will get a mouse to be a guinea pig. But in those laboratories, they are using human beings as guinea pigs. Este mundo é tão cruel. Esse mundo é tão cruel, por isso que eles preparam as pessoas para não terem remorso. This world is so cruel. That's why everything they do is to prepare the human mind not to have feelings or remorse towards another.
E matar as pessoas naquele mundo, naquela sociedade onde estavam, meio como se fosse matar formigas. And in that society where I was, to kill a human being to them is like killing ants. Porque para eles o lema é o fim justifica os meios. Because their motto is the end justifies the means. Quando ele quer implementar uma lei para todos os países, ele primeiro vão criar o problema, vão criar o caos e depois vão ver a reação da população e eles vão trazer a solução segundo o método deles. When they want to establish something, the first thing that they will do is they create chaos, and then they see the reaction of the people, and then they come with the solution, or give you a solution. Mas só que eu tinha quase tudo, eu tinha quase tudo, e tinha quase todos os privilégios, mas existia em mim um vazio existencial. Well, I had every perks of life. I had everything. But there was a void within me. Eu poderia sair daqui se for teletransportado, se eu estivesse aqui, e naquele momento, os anjos que precisasse que eu estivesse lá na China, ou na Índia, ou então nos Estados Unidos, era só fechar os olhos e aparecer no local onde eles quisessem. I experienced teleportation. If I am here and the fallen angels, they want me to be, let's say, in China or in the US, all they will tell me is close your eyes and I will close, and when I open my eyes, I'm in China. E às vezes, se estivesse no meio de amigos, tivéssemos a falar, um anjo teria a capacidade de se transformar em minha imagem enquanto eu tivesse que retirar. And in case I am with a group of friends and I am needed, a fallen angel will transform himself to my image while I'm taken. And he's still among my friends. E assim foi a vida. That was life. A vida foi um vazio para mim, dentro de mim. Life was empty within me. A última vez que eu fiquei, não sei se foi através do Espírito Santo, mas que eu senti remorso foi quando estávamos na Índia. And the first time in my life, probably that is due to the Holy Spirit, and I think that's the Holy Spirit, that I had remorse was when I was in India. Você pode encontrar isso no livro, também no livro está mesmo assim. Isso é que mais me marcou. And you will read this in the book because this is the turning point. That's what shocked me the most. Vocês já ouviram pessoas a serem sacrifício de criança, mais de 100 pessoas ou mais de 1000 pessoas? Imagine a sacrifice of children of more than 1,000 children. No mesmo dia a saírem sacrificados. In the same day. E os espíritos sempre clamavam, mais seus tolos, mais seus tolos. And the more they were doing these sacrifices, the spirits, fallen angel kept saying, we need more, you fools. We need more, you fools. We need more. E as pessoas, eu não estou a falar de pessoas pequenas, eu estou a falar de ministros, estamos a falar de presidente, estamos a falar de grandes homens de negócio e líderes religiosos. Hey, I'm not talking about ordinary people who are the one bringing this sacrifice. No. I'm talking about those who were presidents of nations. Those were ministers. Those were some of the wealthiest businessmen on this earth bringing more sacrifices. Por isso que sempre que você vê um bilionário a entregar bilhões de dólares em orfanatos, saiba que este é o método de trazer mais crianças lá naquele orfanato. You need to be aware of this. Every time you see a very wealthy man, let's say billionaire or millionaire, that they give part of their wealth to an orphanage, is because the orphanage is where they take the children for sacrifices. E saibam também que, às vezes, pedem um tipo de criança que no orfanato não vão encontrar, mas eles então enviam pessoas para procurar aquele tipo de criança. And there are cases whereby if they don't find the type of children that the spirits are asking in the orphanage, they will send someone to look around, scout around that type of a children to kidnap. Você sabia que na procura existe desaparecimento de muitas crianças, em que se você for para o governo, eles não vão fazer nada acerca daquilo?
Have you noticed that there are children, cases of children disappearing, and people are going to the authority and to inquire and to do their due research, and many times the authority are not even doing nothing about it. Notice that? Porque há poder acima dos governos. Because there is a power above even the governments. E eu sentia vazio, e este vazio me procurava questionar. There was always an emptiness in me, and it's that emptiness that I kept asking questions in my E mind. quando saí daquela cerimônia, voltei para o meu país, Angola. So when we ended that ceremony in India and I went back to my country, Angola, Teve também uma missão para a província de Cabinda, a província mais a norte de Angola. so I was given an assignment to go to a province called Cabinda, far north of Angola. Porque lá tinha acampado alguns missionários que era para evangelizar aquela província. Because it so happened that there were some missionaries, missionaries here, right? So there were some missionaries in that province who were doing the work of the Lord. E os feiticeiros de lá, de magia negra, tentaram de tudo, mas não conseguiam como atacar aquelas pessoas. The witches in that area didn't like the work of those missionaries, so they did everything possible to attack them, but it failed. Então os anjos disseram, olha, vai lá para ver, para estudar quais são os métodos que vamos utilizar para destruir eles. So the fallen angels, they spoke to me and they say, go there and study carefully what method can we apply to make them fall. Mas antes mesmo de nós chegar, eu e os anjos, no período da noite, aquela casa onde estavam acampados os anjos, os missionários, estava cheio de luz e era ser de luz que dizia para nós, não as toque, estas são as minhas joias preciosas. And as we are heading for the mission and we are heading to the house where these missionaries are, as we are approaching by night, we saw that there was a being on top of the roof. There was bright light. He looked like a human being, but there was light coming of him, and he said, do not touch them, they are my precious jewels. Então os anjos não conseguiram suportar a presença daquele, tivemos que regressar para cá. Eu regressei para casa. And so the fallen angel could not withstand the presence of that being, so we all ran. We went back home. Porque eles, quando é anjo e anjo, ele tem às vezes ainda a coragem de conversar. However, if it's an angel, let's say the angel of God and the fallen angel sometimes they can dare even have a conversation. Mas com aquele ser, eles não conversaram, eles regressaram. But with that being that was there in that house, they didn't even talk. They just turned and walk away. Eu perguntei para eles, porque aquele era ser que emitia luz, tinha as características de ser humano, mas emitia luz e não era como os anjos. And so I asked this fallen angel concerning that being, because that being that was there, he doesn't look like an angel. He's a human being, however, there is light coming out of him. Eu perguntei, quem é aquele? And I asked, who is that one? A resposta dele, com uma insatisfação, disseram que aquele é o nosso maior inimigo, só isso. The answer of the fallen angel, with not so much satisfaction to answer, they just say, that's our enemy number one. Então, eu também fui educado para não entrar em contato direto com os adventistas do sétimo dia. I was also taught never ever to talk to Seventh-day Adventists. Eu cresci na mente que os feiticeiros são os adventistas do sétimo dia. And they taught me, they brainwashed me to think that the Seventh-day Adventists are the true witches. Como as pessoas pensam que os feiticeiros são os agentes de Satanás, outro lado também conta os seus agentes de forma ao contrário. So just like it is taught on that side that Satan agents are witches, so those also on that side, they think that the agents of the other side of God, they're also witches. Eu gosto de falar assim aos meus companheiros lá em Luanda. Se tiveres a pregar e tiver algumas pessoas aí a rir, olha para si e rir, presta atenção que talvez eles estão te ver que você está nu. I usually used to tell my other layman missionaries back in Angola, and I used to tell them, if you are preaching in the church
and someone is just staring at you and is laughing, that is probably a witch. They are looking at you and they know that you are naked. Eles estão a rir porque você está a pregar de Jesus, mas você não tem Jesus. They are laughing because they know very well you are speaking about Jesus, but you don't have Jesus. Então eles te veem nu e eles começam a rir da tua nudez. And because they have spiritual sight, they can look at you, they know you are naked. You don't have Jesus. Lembra que o Apocalipse capítulo 3, versos 17 a 19 fala que eu vou te dar as vestes brancas para te vestir e ninguém sentir a vergonha da tua nudez? Remember what Jesus speaks in Revelation 3 verse 14 to 17 about the Laodicean church, that you are naked, you are wretched, and Jesus says, but I want to give you a raiment for you to be clothed. Yes. Remember that? Então é isso, os feiticeiros nos veem nus That's quando não why, temos Cristo. that's why the witches, they look at us. If you don't have Jesus, they look at you, you are naked. É, Because you don't have Jesus. e nesse dia apareceu, eu estava na loja do meu irmão e apareceu um missionário adventista chamado Bem-vindo Hilário Ventura. Fast forward, one of these days I was in the store of my brother, and there was a missionary that popped out, came in. His name is Bem-vindo Lar Adventista. Bem-vindo Ventura. Okay. E ele falava a mim acerca de Jesus Cristo. And he was talking to me about Jesus Christ. Ele dizia que Jesus é alguém que morreu na cruz e tem poder para libertar, para salvar qualquer ser humano. He said that Jesus is the one who died on the cross and he has the power to save any human being. E eu tinha medo, porque eu sabia que nessa sociedade eu não posso sair porque eles matam. E não tem ninguém para me livrar da morte das mãos deles. And I was afraid because I knew very well in this society you can't come out. Because there is no power who can set you free from their hands. They kill anybody who does come out. Eu acompanhei com meus próprios olhos ricos, milionários, cantores famosos, jogadores famosos, até políticos famosos a serem mortos porque queriam deixar essa sociedade. I witnessed with my own eyes famous people, millionaires, billionaires, politicians who wanted to come out and they killed them right there in my sight. E às vezes começam primeiro a matar membros da família deles que eles mais amam. And sometimes what they will do, the first thing they will do, they will start killing the member of their families that they love so much. E as mortes dele é sempre uma morte como misteriosa. And you will always notice that their death of these people, it's always a mystery how they die. É só perguntar para quem é doutor que trabalha nos hospitais para onde vai o presidente, onde vai o ministro, onde vai pessoas ricas. Now, you just have to ask if we have doctors or nurses that work in renowned hospital where you find most politicians, ministers and governors or mayors go to. Você vê que quando é o momento da morte, eles fecham, os anjos é que aparecem e fecham aquele espaço. Que nem médico, nem doutor, nem enfermeiro conseguem chegar até lá, porque existem coisas sobrenaturais. You will notice, for those who are there, they will notice that when it's the time of the death of any of this elite, right? That the nurses, the doctors, they want to go inside the room at that last moment of their death, but they need notice that there is something mysterious. It is because the fallen angels surround that place that no one will come and talk to that person. Porque se ele ouvir alguém a falar de Jesus, naquele momento ele pode aceitar Jesus e morrer salvo. Because if the person who is at the verge of dying hear the words of hope, somebody telling them about Jesus, they may accept Jesus at that last moment, and therefore they can't allow that. Então eu temia, eu sabia que eu não posso deixar essa sociedade, eu sou obrigado a ficar aqui. And that's why I was so afraid. I knew I cannot leave this society. I am forced to remain here. E eu ficava atento quando esse missionário falava para mim, mesmo os anjos ficarem agitados para que eu não falasse, mas havia em mim um espírito que me dizia, fique atento para ouvir, e eu ouvia. And so when the missionary was talking to me, there was something in me that is saying, pay attention to what he's saying. Though the fallen angels say, hey, don't listen, and they were agitated as that was happening, but there was something in me that say, just listen, just listen.
E depois de ele falar, foram aproximadamente 3 dias que ele apareceu, conversamos. And so after he spoke, he came about 3 days, for 3 consecutive days. E depois eu comecei a perguntar na minha consciência se esse Jesus na verdade é real, que aparece, eu quero falar com ele. And then I started asking in my mind, if this Jesus is then real, let him appear to me. I want to talk to him. Se ele falou, esse é mesmo real, e ele aparece, e é mesmo conforme ele disse, eu quero falar com ele, eu quero entregar, aliás, quero falar com ele, meus olhos querem vê-lo e fazer algumas perguntas, e se é real, tem esse poder que me livre. And I was saying, if this Jesus, the one who is really talking about, that has the power to save, if he is really real, let him show himself so that I can see him and I have some questions to ask him. E depois de um tempo, eu estava no meu quarto, e eu vi uma luz lá no canto do quarto e comecei a aumentar essa luz. After a period of time, I was in my room and I saw a light in the room, and it begins to become brighter and brighter and brighter. Sim, e a luz aumentou e ficou ali como se fosse um ser grande, uma pessoa, mas com luz própria, e estava lá. Pela primeira vez, os anjos que estavam comigo desapareceram, fugiram da presença daquele. And as the light grew brighter, suddenly it's a human, but there is light coming out of him, very tall. And for the first time in my life, all the fallen angels, they left me. E eles fugiram da presença daquele que estava lá. They run away from the presence of the one that came there in the room. E ele, na primeira instância, paralisou os membros do meu corpo. And that being paralyzed every member of my body. Ele estava a dar um sinal que essas são as atividades que nós fazíamos antes, quando estavam para atacar alguém, paralisavam os membros do corpo. And the reason why he did that to me, he was giving me a sign that this is exactly what we used to do when we used to go attack someone. We first paralyzed them. Ele paralisou-me. He paralyzed me. Mas os meus olhos estavam abertos, não podia fechar nem abrir. And so he paralyzed me, but my eyes was fixed open. I could not close it, and it was just open. E eu sabia que se isso acontecer, ele não pode mexer na minha mente, então comecei a fazer perguntas na minha mente. And so I was paralyzed, and however my mind was still functioning, so I kept asking him questions through my mind. E ele, antes dele começar a responder as minhas perguntas que eu fazia na mente, ele disse-me: tenha paz. And before he answered the questions that I was making in my mind, the first thing he said is, have peace. Aquela paz já surgiu em meu, como se fosse a palavra que ele disse, criou em mim um coração novo. Aquele coração de pedra, frio e escuro, foi retirado e ele criou mesmo um coração novo, cheio de paz. The words that he has spoken, it has changed me. It's the cold, dark, stony heart. The moment he said have peace, it's like that thing just went out and he gave me a heart of peace. Pela primeira vez desde que tinha nascido até aquele momento, eu usufruí da paz. For the first time in my life, ever since I was born to that very moment, I now experience what peace is like. Aquela paz não se compara, imaginemos que você receba mais de 10 milhões de dólares na tua conta. A alegria não se compara com aquilo. That peace is beyond understanding. Think about this. If you receive $10 million in your bank account, you may be happy, but the peace that I had passes understanding. There is nothing you can compare it with. E eu tinha prazer de estar na presença daquele ser que estava ali. And I had great delight and joy to be in his presence. Já ouvi falar de amor à primeira vista. Have you ever heard about love at first sight? Eu tinha um prazer de estar naquela presença, não queria sair da presença daquele. Era um prazer enorme que não pode se explicar o sentimento que eu tinha naquele That was momento. love at first sight. I cannot explain. It was such a delight to be in his presence. E pela primeira vez eu me senti completo. For the first time I felt complete.
E ele disse-me, eu te criei para algo melhor. And he told me the next phrase, I created you for something better. Deus nos criou para algo melhor. God created us for something better. Você é a coisa mais preciosa de Deus. You are the most precious thing in the eyes of God. Por isso que Satanás quer destruir você, porque quer magoar o teu Criador. That's why Satan wants to destroy you, because in so doing, he will hurt the heart of your Creator. E ele sabe, tem ciúme daquilo que você vai usufruir no futuro com Deus. And Satan is so jealous about the things that you will inherit eternally with God. Porque ele conhece o seu, ele já estava lá, ele conhece a realidade de lá e ele não quer que você viva aquela realidade. Because he knows heaven, he has been there before in heaven, and he doesn't want you to experience that. E esse ser contou-me a história da redenção, ele contou-me a história, o contrário que me contaram lá pelos anjos. And the being that was there in my room, he told me the story of redemption, which is contrary to what the fallen angels taught me. Você pode encontrar essa experiência, minha conversa com ele no livro. And you can find my conversation with him in detail in the book. O título é O Meu Encontro com Jesus. And it is on the chapter, My Encounter with Jesus. Então você lá vai se encontrar em detalhes. Depois de nós conversarmos, ele mostrou-me as suas, onde passou os pregos, os sinais de onde passou os pregos. After we spoke, he showed me the sign, the scars where the nails went through in his wrist. E nós sentimos já como amigos. Eu estava a lacrimejar, eu estava a chorar depois de ouvir ela falar para mim. And after A he has realidade. spoken to me as a friend, I was in tears before him. E eu me ajoelhei, ele permitiu com que eu me ajoelhasse e pedir perdão, Senhor, me perdoa. He took away the paralysis, and I knelt down before him and I said, Lord, forgive me. Eu comecei a falar com ele. Existem perguntas que eu estava a fazer que talvez muitos de vocês também gostariam de fazer a ele. And there are many questions that I've asked him that I do believe that those are actually questions that you will also want to ask him. Por exemplo, Example. nós matamos muito dos teus filhos, por que você não fez nenhuma intervenção? Example, I asked him, we killed a lot of your children, faithful children. Why didn't you intervene? Observa que países como a Índia, aqui na Ásia temos mais a Coreia do Norte, a Índia e mais outros países arábicos. Lá mata-se muitos cristãos. Cada segundo que passa morre um cristão verdadeiro. You know, you think of places like North Korea, some Arab nation, and India. These are the places where you have a lot of persecution against the Christian. Every second that clicks, a Christian dies. Então perguntei, por que o Senhor permitiu que muitos de teus filhos, eles morressem? And that's why I asked him, Lord, why did you allow that many of your children die? Os camponeses sabem, ele dizia assim, se a semente não cair na terra e não morrer, ele não pode produzir outras não pode produzir novas sementes. He said, and most farmers will know this, he said, if the seed doesn't fall to the ground and die, it will not bear any fruit. Então, depois de nós conversarmos, entreguei a minha vida a Jesus e ele me disse, eu disse só a ele, por favor, ajuda-me, livra-me dos meus inimigos. And therefore, that after I've given my life to him, to Jesus, I ask him, please, set me free from my enemies. E ele me disse, em qualquer momento que clamar pelo meu nome, eu ali estarei. And he told me this, anytime you call upon my name, I will be there. Jesus é meu amigo pessoal hoje. Jesus is my personal friend today. Eu não sei se é teu amigo pessoal também. I don't know if he's your personal friend as well. Porque o encontro com Jesus não é a garantia da salvação. One thing, your encounter with Jesus is not a guarantee for forever that you attain salvation. Porque tem muita gente que tem tido encontro com Jesus
mas não estão salvos. Because there are many people who have been having encounter with Jesus, but they're not saved. Na época de Jesus, quando Jesus estava em vida, tem muita gente que seguiam Jesus, conversavam com Jesus, mas não foram salvos. When Jesus was here on earth, there were multitude that spoke to Jesus. They commune with Jesus, but many of them, they are not saved. Judas andou, comeu, passeou, falou com Jesus, conviveu com Jesus, mas não foi salvo. Judas, he walked with Jesus, he ate with Jesus, he slept with Jesus, but in the end, he wasn't saved. Então, o encontro com Jesus não é a garantia da salvação. So, the encounter with Jesus is not the guarantee of salvation, once saved, always saved. Mas a salvação está na relação pessoal diária com Deus. Salvation you find in your daily encounter with God, connection with Him. E uma coisa, gostaria de fazer lembrar, ele me pediu para ler 6 livros em companhia com a Bíblia como a base. Or just something that I would also want to mention, he actually told me to read 6 books together with the Bible. De uma escritora chamada Ellen White, uma norte-americana. Of a writer by the name of Ellen G. White. A Bíblia como a base de tudo, a Bíblia é somente a Bíblia como a base de tudo. He said the Bible and the Bible alone is the foundation of everything. Sabia que a primeira vez eu li esse livro, em um ano li 2 vezes? Do you know that the first time I began to read this book, the Bible, in 1 year I read the Bible twice, the whole Bible? E depois assim comecei a ler os livros que ele me disse, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Aos Pés de Cristo e o Grande Conflito. And after I've read the Bible, now I started reading the books that he mentioned. Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desires of Ages, The Great Controversy, Steps to Christ, and Atos dos Acts Apóstolos. of the Apostles. And Acts of the Apostles. E quando eu comecei a ler esses livros, eu ficava encantado, me dava sede de continuar a ler. And when I was reading those books, I was so impressed that he gave me the desire. I want to read more of this. E quando também comecei a ler os livros da saúde dela e mente, caráter e personalidade, And then when I started also reading the health books that she wrote, as well as mind, character, and personality, eu comecei a admirar, espera aí, isso são os métodos que contrapõem aqueles métodos que nós aprendíamos. and I was like, wait a minute. Actually, what she's writing here is the methods that goes against the things that the devil we have been planning on the other side. Eu fiquei, cara, como é que é isso? Então por isso que eles me ensinaram a odiar esse povo, afinal por causa disso. And then I was like, wait a minute. I now get it. That is the reason why they told me to hate the Seventh-day Adventists. I now get it. Para esse povo, a Bíblia é como se fosse a mapa. E o espírito de profecia, que os escritos dele não é como se fosse a bússola. To these people, this movement, the Seventh-day Adventist movement, the Bible is like the map. And the writing of Ellen White is like the compass that will point to you where to go. Ele está, afinal, esse é a luz maior. E os escritos dele no White é a luz menor que dá claridade, que explica tintim por mais detalhe o que está escrito aqui. The Bible is the great light, and the writing of Ellen White is the lesser light that it also expound and tell you point to point what is also here in the Bible. Se tem dúvida, tire esse tempo e leia esses livros. Well, if you doubt, take the time and read these books. E fique a Spirit of saber prophecy. que quem lê esses livros não são só os adventistas, até os satanistas de alto nível, eles leem e muitos deles estarão lá no céu e muitos de nós que estamos aqui não estaremos lá. Just for you to be aware, it's not only the Seventh-day Adventists that are reading A.G. White. Do you know that the highest ranking Satanists are also reading her books? And don't be surprised, many of them will be in heaven. Don't be surprised. No Vaticano tem aqueles materiais que
que os assassinos utilizaram na Idade Média, aqueles materiais que eles usaram para matar as pessoas, para matar os cristãos, ainda existem. In the Vatican, as I visit there, all the equipment, the machinery that they use in the Dark Ages to kill Christians, they still have it there, hidden there in the Vatican. E ainda criaram mais outras armas mais sofisticadas para matar as pessoas de forma dolorosa e rápida. And now they created more sophisticated equipment to kill people very slowly and very painfully. E existem muitos sacerdotes do alto nível que quando chega o momento eles dizem: eu quero entregar a minha vida a Jesus de forma real, e eles são mortos e são enterrados ali mesmo. And there are many priests who are Satanists that they come to realization and they say, no, this can't go on, I must give my life to Jesus. They kill them there, right there, and nobody knows about it. Então vamos ter muito cuidado, porque Deus disse: se esses não falarem, até as pedras vão falar. So let us be careful. As Jesus said, if you don't preach, the stones will preach. Jesus pergunta para nós: onde você está? Qual é a tua condição espiritual? Therefore, Jesus is asking you, where are you? What is your spiritual condition? Qual é a tua relação com Deus? Qual é o teu nível da tua relação com Deus? What is the level of your personal relationship with God? Se morreres hoje, qual é a tua esperança? If you die today, what hope do you have? Essa é a questão. Que Deus nos abençoe. That is the question. And may God bless us. Não, pode fazer a oração. And so, Quem pretende entregar a sua vida, mais dedicação, mais ter uma relação pessoal com Jesus, pode levantar para fazermos a oração. now, as you want to level up your spiritual life, you want to have more connection with the Lord, I want you to stand and I want to pray for you. Pode orar. Dear Heavenly Father, as you have asked Adam, you continue to ask us, where are you? Dear Lord, many a times we hide behind the things of this world. Yes, we can come to church on a midweek. Yes, we can go to church on Vespers. Yes, we can come on Sabbath. But where are we? Are we really at the feet of Christ? It's a question that you ask each one of us. Adam was hiding because he knew he was in a ditch. And you are asking us, where are you? We came to this camp meeting. We came to find you, Lord Jesus. And therefore, as you ask the question, where are you? Here we are once again. As we stand, we are saying, here I am, Lord. Please change me. Amém. So therefore, Jesus, walk in us. Amém. Let it be that you may pour your spirit afresh, that the work that you have beginning in us, we may continue to allow you to work in us until the day appointed that you come. Amém. For you promised that in your word. So here we are. Please wrestle with us. And let it be that we may wrestle with you like Jacob. Because trouble is coming. And unless we have that faith, we cannot make it through. Help us to hold you and say, dear Jesus, I won't let you go until I see you in the clouds of glory. That I may be among those who will say, this is our God. We waited for him. He came to save us. This is our Lord. We waited for him. We are going to rejoice and we are going to be glad in your salvation. Amen. We don't want to be among those who will say, oh mountain, fall on us from the face of him that sits on the throne. We don't want to be among those. I pray that as you ask us, where are you? That we may not hide behind pride. That we may not hide behind ego. That we may not hide behind pride. But we may say, Lord, yes, I messed up. Here I am. Forgive me. I want to walk with you, Father. This we humbly pray in Jesus' loving name. Amen. Amém.